Imagina poder contemplar a terra das alturas, ouvir a voz de Jesus e receber 3 sinais inequívocos antes de seu retorno. Emily Parker viveu essa experiência extraordinária e sua mensagem é de suma urgência. Agora, prepare-se para mergulhar nesta comovente história. Emily, você se lembra do que Jesus mencionou sobre o que acontecerá quando a lua de sangue brilhar durante 3 noites seguidas? Permita-me apresentar-me. Sou Emily Parker, tenho 45 anos e resido em Dallas, Texas. Ocupo o cargo de chefe de enfermagem em um dos hospitais mais grandes da cidade. Minha vida sempre foi marcada pela rotina e pela profunda responsabilidade de cuidar dos outros. Desde pequena, meus pais me ensinaram a respeitar a fé cristã. Cada domingo, assistíamos juntos à igreja, onde cantávamos hinos e memorizávamos versículos bíblicos. No entanto, à medida que fui crescendo, aquela chama que antes ardia com tanta intensidade dentro de mim começou a se apagar. O trabalho, as contas, os prazos e a criação dos meus 2 filhos absorviam quase cada instante do meu tempo e energia. Já se passaram mais de 20 anos desde que me casei com Michael, e juntos construímos uma vida que, embora estável, se tornou previsível. A fé sempre esteve lá, embora em segundo plano. Ocasionalmente, elevava uma oração e lia algum versículo da Bíblia aqui e ali. No entanto, minha relação com Deus parecia distante, como se eu estivesse observando de longe. No hospital, minha dedicação não passava despercebida. Meus colegas me respeitavam por isso. Organizar equipes, atender a pacientes críticos e estar sempre disposto a estender meu turno quando necessário havia se tornado parte da minha rotina diária. No entanto, por dentro, eu me sentia exausto, vazio e, em muitas ocasiões, funcionava no piloto automático. As semanas deslizavam rapidamente e os anos se acumulavam sem que eu parasse um momento para refletir sobre o que realmente importava. Havia uma parte de mim que estava ciente de que estava preso em uma zona morna. Não tão fria a ponto de rejeitar a fé, mas também não suficientemente ardente para guiar meus passos com clareza. E se alguém me tivesse perguntado se eu estava pronta para encontrar Jesus, minha resposta teria sido um titubeante acho que sim. Eu não tinha ideia de que essa pergunta, que naquele momento parecia tão distante, estava prestes a se transformar no dilema mais urgente da minha vida. Era uma terça-feira qualquer no hospital. O turno da noite sempre apresentava seus desafios, mas eu já havia aprendido a lidar com eles. Passava das 10 quando finalizei a revisão das notas da equipe e me dispus a realizar uma última ronda pelos quartos. Foi nesse momento que uma estranha pressão se apoderou do meu peito. Não era uma dor comum. Era uma onda quente e sufocante que me roubava o fôlego. Tentei me apoiar na mesa das enfermeiras, mas a força nas minhas pernas começou a fraquejar. Um companheiro se aproximou e me perguntou se eu estava bem. Lembro que tentei abrir a boca para responder, mas as palavras não saíram. O corredor parecia girar ao meu redor. As luzes fluorescentes se desfocavam e um zumbido profundo preenchia meus ouvidos. Caí no chão antes de ter a oportunidade de pedir ajuda. Em um piscar de olhos, um suor frio percorreu meu corpo e minha visão se nublou, como se alguém tivesse puxado uma cortina para escurecer tudo. A última coisa que consegui ver foi o rosto preocupado de um dos médicos que se apressava em direção a mim. Depois disso, tudo mergulhou em um profundo silêncio. Não havia dor, nem sons, apenas uma calma avassaladora. Mais tarde, me contaram que meu coração havia parado de bater durante exatamente 14 minutos. Durante esse tempo, meus colegas se esforçaram ao máximo para me trazer de volta à vida, enquanto meu corpo jazia na sala de urgências. Já me encontrava a uma distância considerável, a ponto de viver uma experiência que transformaria para sempre meu entendimento de Deus, o tempo e a eternidade. O silêncio que me rodeava era tão profundo que me senti como se estivesse em um estado de suspensão. Já não percebia meu corpo, nem a pressão no peito, nem o frio do chão do hospital. Era como se tudo o que era tangível tivesse se desvanecido. Pouco a pouco, percebi que estava flutuando. Era como se uma força invisível me guiasse para um lugar desconhecido, mas que, por sua vez,
emanava uma paz indescritível. Diante dos meus olhos, começou a surgir uma luz brilhante. Não era uma luz qualquer, daquelas que machucam a vista. Era uma luz vibrante, cheia de vida, que parecia me conhecer nas profundezas. Cada raio dessa luminosidade atravessava minha alma, despindo minha essência e revelando tudo o que sou. Ao mesmo tempo, eu me envolvia em um amor tão puro que minhas defesas internas se desvaneceram por completo. À medida que me aproximava, a luz começou a tomar forma, e então a vi. Era Jesus, de pé diante de mim, vestido com túnicas de um branco indescritível. Seu rosto emanava uma glória tão intensa que nenhuma fotografia ou pintura poderia jamais capturá-la. Não havia julgamento em seu olhar, apenas um amor tão profundo que me fez entender, sem necessidade de palavras, que me conhecia desde antes de eu dar meu primeiro suspiro. Quando Emily pronunciou meu nome, o fez de uma maneira que o fazia soar único em todo o universo. Naquele momento, senti cada instante da minha vida, cada lágrima derramada e cada oração esquecida ressoar diante de sua presença. Então, ele me falou com uma voz que ressoava com poder. Eu te trouxe aqui para revelar o que está prestes a acontecer e para que você leve esta mensagem ao mundo. O tempo é mais curto do que muitos pensam. Nesse momento, compreendi que não estava diante de um simples sonho nem de uma visão ordinária. Estava frente ao Filho do Deus vivo, e cada palavra que ele pronunciasse ficaria gravada em meu ser para sempre. Jesus estendeu a mão e, em um instante, a cena que nos rodeava se transformou completamente. De repente, olhei para a terra, como se estivesse flutuando no espaço. A vista era impressionante. Continentes, oceanos e nuvens dançavam em perfeita harmonia, tudo em movimento, como se a esfera estivesse viva. No entanto, ao me acostumar com a visão, algo inquietante chamou minha atenção. Zonas inteiras estavam mergulhadas em uma densa escuridão, como se uma névoa negra tivesse se espalhado, envolvendo cidades e países inteiros. Em contraste, em outros lugares, pontos de luz brilhavam intensamente, embora em muitos deles o resplendor parecesse tênue. Como uma vela prestes a se extinguir, Jesus apontou para diversas regiões e, com uma voz que combinava amor e tristeza, exclamou: "Observai como a luz se apagou em muitos lugares onde antes resplandecia com força. O coração de muitos se tornou frio. Há igrejas repletas de pessoas, mas vazias da minha essência. Existem aqueles que falam de mim, mas na verdade não me conhecem. Suas palavras ressoam com força." E assim, continuei: "Antes que eu volte pelos que são meus, o mundo mergulhará ainda mais nesta escuridão. A fé de muitos será posta à prova, e o amor de muitos esfriará. No entanto, aqueles que me buscam com sinceridade brilharão como tochas na escuridão." Enquanto falava, a visão se tornava cada vez mais intensa. Observei famílias que antes se uniam em oração, mas que agora levavam vidas distraídas, presas ao trabalho, ao entretenimento e às preocupações deste mundo. Observei líderes religiosos mais preocupados com a popularidade do que com a verdade. No entanto, também vi pequenos grupos reunidos em lares, de joelhos, chorando e clamando por um avivamento. Sobre eles, uma luz dourada resplandecia com intensidade. Estava ciente de que o que me mostrava não era simplesmente para que eu contemplasse, mas para me advertir. O mundo não estava preparado e o tempo se esgotava. Depois de me revelar a condição espiritual do planeta, Jesus permaneceu em silêncio durante alguns segundos, como se me desse a oportunidade de assimilar o peso do que acabara de presenciar. Depois, com uma voz serena, mas carregada de autoridade, disse: "Emily, há sinais inequívocos que anunciarão meu retorno, e o primeiro será evidente para todos. Não haverá pessoa na terra que não possa percebê-lo." No instante em que pronunciou estas palavras, a cena que nos rodeava começou a se transformar. Eu estava de pé em uma colina, contemplando um céu noturno que se desdobrava diante de mim com uma clareza
e um brilho estelar que nunca havia experimentado. No horizonte, uma lua cheia se elevava majestosa, resplandecendo com uma luz intensa. No início, seu brilho era o típico prateado que todos conhecemos, mas pouco a pouco, começou a se transformar em algo extraordinário. Primeiro, um tom alaranjado começou a cobrir sua superfície. Depois, como se estivesse mergulhada em tinta vibrante, transformou-se completamente em um vermelho intenso, semelhante ao sangue recém-derramado. O mais surpreendente de tudo é que não havia nada na atmosfera que pudesse explicar tal fenômeno. Não era um eclipse, nem havia poeira nem fumaça no ar. O vermelho que nos rodeava parecia emanar do interior, como se a própria luz tivesse se metamorfoseado. Jesus me olhou fixamente e, com uma voz serena, pronunciou: "Isso acontecerá em um instante inesperado. Nem os calendários astronômicos poderão antecipá-lo, e a ciência, por mais que tente, não terá respostas. Surgirá de repente, em um instante, em que as pessoas continuem com sua vida cotidiana, convencidas de que amanhã será igual a hoje." Enquanto falava, uma nova visão se apoderou de mim. Vi famílias sentadas, que de repente se levantavam e corriam em direção às janelas, surpreendidas pela cor incomum do céu. Vi crianças apontando com curiosidade, idosos chorando e jovens capturando fotos e vídeos. Em diferentes países, os jornalistas se esforçavam para explicar esse fenômeno desconcertante. Enquanto isso, cientistas se reuniam em conferências de emergência, apresentando hipóteses frágeis que foram rapidamente descartadas. Então, Jesus prosseguiu: "A lua de sangue brilhará no céu durante 3 noites seguidas. Este será o primeiro aviso. Não se trata apenas de um sinal, é uma chamada. É o instante em que muitos corações começarão a intuir, embora sem compreender totalmente, que algo monumental está prestes a acontecer. Nesse preciso momento, compreendi que o que estava por acontecer não seria simplesmente um espetáculo celestial, mas uma intervenção direta de Deus, uma manifestação palpável para todos, de tal maneira que ninguém poderia alegar que não havia sido advertido. Senti o peso deste sinal, não como uma mera curiosidade do universo, mas como o toque final, justo antes de o relógio do mundo iniciar sua contagem regressiva. Depois que Jesus me revelou a lua de sangue e me assegurou que permaneceria assim durante 3 noites seguidas, como uma primeira grande advertência, ele ficou em silêncio por um momento. Seu olhar se perdeu no horizonte, como se estivesse contemplando algo que ainda estava por vir. Então, virou-se para mim e, com um olhar intenso, disse: "Confie em mim, Emily. Dentro de 40 dias, quando a lua recuperar seu brilho prateado, algo extraordinário acontecerá. Será um derramamento do meu espírito sobre toda a terra. Um evento sem precedentes na história." De repente, minha percepção se transformou e me vi imerso em uma experiência extraordinária. Contemplava simultaneamente diversos cantos do planeta. Era como se minha visão tivesse se ampliado, permitindo-me abarcar cada canto do mundo. Em uma modesta aldeia da África, observei um grupo de crianças reunidas sob a sombra de uma árvore. Estavam de joelhos, orando com lágrimas nos olhos e as mãos levantadas para o céu, em um ato de profunda devoção. Falavam com uma convicção e uma proximidade a Deus que desafiavam toda a lógica. No coração de uma cidade europeia, um jovem, famoso por sua atitude rebelde e seu escárnio em relação à fé, decidiu subir em um banco do parque. Com voz firme e decidida, proclamou ao mundo que Jesus era real e que se lhe havia manifestado em um sonho. No coração dos Estados Unidos, uma idosa acordou no meio da noite, surpreendida por uma vívida visão de anjos que dançavam no ar. Ao mesmo tempo, um ressoar de trompetas preenchia o céu, criando uma atmosfera celestial. Enquanto ela contemplava essas impressionantes cenas, Jesus continuava falando, sua voz ressoando com uma clareza que parecia atravessar o tempo e o espaço. Ele me comentou que não haveria limites para esse despertar. Não se restringiria a uma única igreja, denominação ou cultura.
se manifestaria simultaneamente em povos remotos e em grandes cidades. Crianças profetizariam com uma sabedoria que jamais haviam aprendido. Os idosos experimentariam sonhos repletos de revelações, enquanto que até mesmo aqueles que jamais haviam mostrado interesse em temas espirituais sentiriam uma necessidade urgente de buscar a presença de Deus. É importante destacar que este movimento não se limitava unicamente às grandes igrejas. De fato, a maior parte de suas atividades se desenvolvia fora dos púlpitos. Formavam-se grandes grupos que se reuniam em casas, pátios de escolas, praças públicas, salas de hospitais e até mesmo em estacionamentos. Era como se uma chispa se acendesse em milhares de lugares simultaneamente, propagando-se como um rastro de pólvora, incontrolável e imparável. Não pude evitar formular a pergunta: Senhor, acreditarão todos? Jesus, com um olhar cheio de compaixão, balançou a cabeça e respondeu: No entanto, Emily, muitos tentarão justificá-lo, descrevendo-o como uma emoção coletiva ou simplesmente uma coincidência. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Outros, por outro lado, zombarão e desconsiderarão. No entanto, para aqueles que conhecem seu coração, este será o último aviso antes que o grande engano se apresente. Ele fez uma pausa, e seu tom se tornou ainda mais grave. Este despertar será intenso, mas sua duração será breve. Manifestar-se-á como uma chuva torrencial que empapa tudo a seu passo, e então alcançará Maína. 30 dias depois de seu apogeu, surgirá outro sinal. Antes de seguir, só um pedido: inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. E esta será a mais perigosa de todas. Ao ouvir essas palavras, um calafrio percorreu todo o meu ser. Eu estava ciente de que estava prestes a receber uma revelação que alteraria profundamente meu entendimento sobre o fim dos tempos. As últimas palavras de Jesus, sobre um sinal ainda mais perigoso que o anterior, ressoaram em minha mente com uma intensidade inquietante. Meu coração batia forte, e soube que estava prestes a ouvir algo que exigiria toda a minha atenção. Ele me olhou com uma seriedade profunda, e com voz firme disse: Emily, 30 dias depois que o grande despertar espiritual alcançar seu ápice, aparecerá um homem que será aclamado como a solução para todos os problemas da humanidade. No entanto, não será algo que venha de mim. A visão se transformou mais uma vez. Diante dos meus olhos, apareceram enormes palcos erguidos em diversas partes do mundo, onde multidões se congregavam. Algumas pessoas, com lágrimas nos olhos, refletiam uma profunda emoção, enquanto outras vibravam de euforia, contagiadas pela energia do momento. No coração de cada evento, sempre estava ele. Um homem cuja presença era fascinante. Seu rosto, um enigma em si mesmo, podia transmitir calor e confiança em um instante. No entanto, em outros momentos, uma sombra sutil se posava sobre sua expressão, revelando um matiz sombrio que me fazia recuar, inquieto. Jesus prosseguiu: será um líder carismático, dotado de inteligência e uma habilidade excepcional para se comunicar. Oferecerá soluções rápidas e eficazes para as crises econômicas, para os conflitos armados e até mesmo para os problemas ambientais que nos afligem. Sob sua influência, líderes políticos e religiosos de diversas confissões se unirão, formando um frente comum em busca de uma mudança significativa, proclamando que a humanidade finalmente encontrou um caminho para a paz. No entanto, essa paz será apenas uma ilusão. Enquanto falava, observei como jornais, canais de televisão e redes sociais exaltavam esse homem como se fosse um verdadeiro salvador. Através de líderes cristãos, judeus, muçulmanos, budistas e de muitas outras religiões, as mãos se apertavam e declarações conjuntas eram feitas em prol da unidade global. Se respirava um ambiente de esperança, como se a história estivesse prestes a entrar em uma nova era. No entanto, Jesus me permitiu vislumbrar o que se ocultava por trás daquela fachada impecável, um ódio fervoroso por tudo que é sagrado. Era um desprezo absoluto pela verdade divina,
acompanhado de um poder que não emanava do céu, mas que se alimentava das trevas. Emily prosseguiu. Mesmo aqueles que afirmam me seguir serão enganados, pois este homem realizará sinais e prodígios que se apresentarão como milagres. Sanará os enfermos, falará de amor e utilizará palavras doces. Mas tudo isso será um engano, projetado para desviar as pessoas de mim. Não se apresentará com a espada desembainhada, mas sim com um sorriso cativante. Sua arma mais poderosa será o engano. Com cada palavra que pronunciava, a magnitude do que presenciei se intensificava. Compreendi que não se tratava apenas de um acontecimento político ou religioso, mas de um instante crucial que marcaria o rumo de tudo. O mundo inteiro ficaria cativado por este homem, e quando finalmente compreendessem quem ele era na verdade, já seria tarde demais para muitos. Foi nesse instante que Jesus pronunciou algumas palavras que ficaram gravadas na minha memória. Esta seria a última advertência, antes do momento, que transformaria a história para sempre. Não permitirei que meu povo sofra o que está por vir. Era evidente que se referia ao seu retorno, e a contagem regressiva para esse momento já havia começado. Enquanto Jesus me mostrava a ascensão do enganador e a sedução que este traria ao mundo, permaneceu em silêncio durante alguns instantes, como se desejasse que eu pudesse absorver a magnitude dessa revelação. Depois, ela se aproximou de mim. Olhou-me diretamente nos olhos e, com uma seriedade que penetrou fundo em meu ser, pronunciou cada palavra como se fosse uma mensagem dirigida exclusivamente a mim. Emily, disse, o que você acabou de presenciar não é simplesmente um aviso para o mundo. É um chamado à reflexão, convidando cada indivíduo a examinar seu próprio coração. Quando voltar, não buscarei apenas aqueles que afirmam crer em mim, mas sim aqueles que realmente vivem em uma constante preparação para me encontrar. Fez uma pausa e continuou. São muitos os que pronunciam meu nome, mas vivem unicamente para si mesmos. Assistem à igreja, conhecem as Escrituras, mas carecem de uma verdadeira comunhão diária comigo. Há aqueles que só elevam suas orações em momentos de necessidade, enquanto se acomodam na superficialidade de uma fé que não se aprofunda. Esses correm o risco de ficar para trás. Enquanto falava, uma nova visão se desdobrou diante dos meus olhos. Observei filas de pessoas segurando lâmpadas, assim como na parábola das 10 virgens. Todas estavam vestidas com esmero, preparando-se para receber o noivo. No entanto, nem todas as lâmpadas tinham óleo suficiente. Algumas ardiam com uma intensa luminosidade, enquanto outras titilavam, a ponto de se extinguir. Foi então que Jesus me explicou que o óleo simboliza a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Representa um coração que se entrega por completo. É um amor que não se esfria diante das adversidades, sempre vigilante, como se aguardasse o retorno de um ser querido. Suas palavras superaram qualquer noção de uma religiosidade mecânica, ressoando com uma profundidade que toca a alma. Entendi que não se tratava de alcançar a perfeição humana, mas de uma entrega genuína. Emily, as pessoas que me amam com todo o coração não precisam se questionar se estão preparadas. Elas sabem com certeza, porque não podem imaginar um só dia sem a minha presença ao seu lado. Colocam-me acima de seus próprios planos e desejos. Ouvirão o chamado da trombeta e estarão entre aqueles que se elevarão para me encontrar. Meu coração se encolheu ao compreendê-lo. Sabia que Jesus não se referia apenas aos outros, mas também a mim. Eu estava em um momento de reflexão profunda sobre minha própria vida. Foi então que compreendi que a preparação não era algo que deveria ser reservado para o futuro, mas uma necessidade urgente que eu deveria atender imediatamente. Senti que esta era a mensagem fundamental que tudo ao meu redor tentava transmitir. Não é suficiente identificar os sinais. É fundamental estar preparado para quando se materializarem. Depois de me revelar a importância de estar pronta, me explicou que muitos ficariam surpresos ao experimentar uma festividade. Jesus deu um passo em minha direção, e sua presença era tão poderosa que senti que cada batida do meu coração ressoava em harmonia com sua voz. Emily, ele me disse, agora você compreende por que eu te trouxe aqui.
Não foi apenas para que você testemunhasse o que está por vir, mas para que você se torne uma testemunha. Desde o instante em que você retornar, esta será a sua missão: compartilhar o que você viu e ouviu. Faça isso sem medo e sem se preocupar com quem vai acreditar em você. Ao refletir sobre isso, minha mente se transportou para minha vida em Dallas, para meu trabalho no hospital, minha família e meus amigos. Eu me imaginei como reagiriam ao saber que eu havia visto Jesus e recebido revelações sobre o fim dos tempos. Uma profunda preocupação me invadiu. Eu disse: Senhor, e se eles não me acreditarem? E se zombarem de mim? Nesse momento, Jesus sorriu com uma ternura que dissipou todas as minhas inseguranças. Emily, não se angustie com o resultado. Sua missão é simplesmente obedecer, não convencer. Haverá aqueles que rirão e outros que rejeitarão o que você diz. No entanto, aqueles que foram tocados pelo meu espírito reconhecerão a verdade em suas palavras. Lembre-se sempre disso. Você não estará sozinha. Em diversas partes do mundo, há pessoas que recebem revelações semelhantes e o fazem em conjunto. Suas vozes ressoarão como o som de uma trombeta, chamando aqueles que ainda têm a oportunidade de despertar. Nesse momento, estendeu a mão, e como se uma tela se materializasse diante de nós, pude vislumbrar cenas de pessoas em lugares distantes, todas confirmando as mesmas mensagens. Em um modesto apartamento da América do Sul, uma jovem se mergulhava nas páginas de seu caderno, plasmando com fervor um sonho que a havia cativado. Um mundo cheio de trompetas ressoando no ar. Enquanto isso, em uma remota aldeia da Ásia, um ancião se reunia com seus vizinhos, compartilhando a extraordinária visão que tivera de um banquete celestial, onde a abundância e a alegria se entrelaçavam em um festim de luz e esperança. Em um lar nos Estados Unidos, uma mãe se reuniu com seus filhos para orar. Enquanto faziam isso, um clarão de luz iluminou o céu, chamando sua atenção. Foi então que Jesus concluiu: Esses mensagens não chegam por acaso. É o chamado final para que meu povo esteja preparado. E você, Emily, é parte desse chamado. Quando eu voltar, tenha a certeza de que cada palavra que eu pronunciar pode ser a faísca que salve uma alma para a eternidade. Nesse instante, entendi que minha vida jamais voltaria a ser a mesma. Eu retornaria ao meu corpo conservando a mesma identidade, a mesma direção e a mesma profissão. No entanto, haveria um propósito completamente renovado. Quando Jesus concluiu seu discurso sobre minha missão, senti que algo transformador começava a acontecer ao meu redor. A intensa luz que nos havia rodeado começou a desvanecer suavemente, como uma tarde serena que se rende ante a chegada da noite. Senti uma profunda dor no coração ao pensar em deixar para trás aquela presença perfeita. Senhor, murmurei, não quero ir embora. Quero ficar aqui. Ele colocou suas mãos sobre meus ombros e, com um olhar que combinava firmeza e ternura, me respondeu: Emily, tudo tem seu momento. Seu tempo aqui ainda não chegou. Agora, vá e compartilhe com o mundo o que você presenciou. E lembre-se, voltarei antes do que muitos pensam. Em um instante, a realidade física retornou com força. A sensação foi semelhante a cair de uma grande altura, e de repente, um peso avassalador se abateu sobre mim. Escutei vozes inquietas, o zumbido das máquinas e senti umas mãos acariciando meu rosto. Abri os olhos lentamente e me encontrei olhando para o teto branco da área de urgências. Uma enfermeira, que também era minha colega de trabalho, pegou minha mão com lágrimas nos olhos e exclamou: Você voltou. Sentia que meu corpo estava completamente exausto e a dor no peito era avassaladora. No entanto, o que mais me impressionou não foi a dor física, foi a intensa urgência que ardia em meu espírito. Era consciente de que estava exatamente 14 minutos morto, e cada segundo desse tempo eu havia dedicado a receber algo que não podia passar despercebido. Durante os dias que se seguiram, enquanto ainda me encontrava no hospital, comecei a relatar aos poucos o que havia acontecido. Alguns ouviam com atenção, absortos em cada palavra. Outros, por outro lado, me olhavam com desconfiança,
E houve quem tentasse justificar minha experiência como uma mera alucinação provocada pela falta de oxigênio. No entanto, nenhuma opinião podia desvanecer a certeza que habitava em meu coração. Eu havia visto Jesus, e ele me confiou uma mensagem que agora compartilho com vocês. Quando a lua de sangue aparecer e permanecer no céu durante 3 noites, saibam que o tempo está se esgotando. 40 dias depois, um grande despertar espiritual descerá sobre nós como uma chuva torrencial. 30 dias depois do auge deste movimento, surgirá o enganador, que unirá o mundo sob promessas de paz, mas cuja verdadeira natureza é o engano. Depois de tudo, Jesus retornará por aqueles que estiverem preparados. Se hoje você ouve esta história, não endureça seu coração. A preparação começa neste instante. Não se trata de seguir uma religião. Trata-se de estabelecer um relacionamento com aquele que morreu e ressuscitou para te oferecer a vida eterna. Se ele aparecesse neste instante, você estaria preparado para recebê-lo? Sou Emily Parker, a mesma mulher que desmaiou no corredor de um hospital em Dallas, mas que voltou para compartilhar conosco que Jesus é real, que regressará e que o tempo é mais breve do que pensamos. Eu digo a vocês com todo o meu ser: preparem-se. Que testemunho tão extraordinário e transformador é este? A Bíblia nos adverte em Mateus, capítulo 24, versículo 42. Portanto, mantenham-se alertas, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Muito obrigado, Emily, por compartilhar uma experiência tão profunda e cheia de esperança. A todos que chegaram até aqui, que as bênçãos do Senhor encham suas vidas de paz e propósito. Estejam atentos, vivam sempre preparados, e nos encontramos no próximo vídeo.